carinho da presença de todos aqui e rogamos a Jesus, que é o médico por excelência, que cuida de cada um de nós, observando as nossas características, a boa vontade que apresentamos em sermos úteis. Que Ele nos ilumine a todos. O nosso tema é um tema bem atual, porque inclusive percebemos que o Espiritismo que nos traz Jesus de volta é exatamente o que nós aqui falamos, é extremamente atual. Jesus nasceu há mais de 2000 anos, até hoje estamos tentando entendê-lo. Ainda não conseguimos pô-lo em prática. Muitas das vezes começamos a entender no campo da teoria, no campo do intelecto, mas na hora da aplicação daquilo que já entendemos, acabamos nos deparando com dificuldades íntimas e camuflamos para nós mesmos atitudes que deveriam ser encaradas com maior seriedade. Mas tudo isso faz parte de um desabrochar, de uma caminhada evolutiva. Porém, já é hora de nós buscarmos o amadurecimento. E essa hora chegou para nós. Os antigos profetas já tinham anunciado. Jesus, na sua capacidade profética, também anunciou. Outros que vieram depois dele também fez a predição de tudo isso que nós estamos hoje vivendo. Então, com um pouco de confiança, porque eu falo pouco, porque a gente está sempre achando que nós não temos a capacidade, pela insegurança que ainda temos diante desse mar de conhecimentos espíritas que nos faz ampliar a condição de compreensão. Mas é preciso ir avante. É preciso que nós nos coloquemos na charrua, conforme os antigos espíritas falavam. E não tenhamos nenhuma dúvida de que, de fato, esse é o caminho do bem, é o caminho do esclarecimento e do autoesclarecer-se. Isso é fundamental. Então nós vamos iniciar a nossa singela reflexão acerca da educação pelo Espiritismo, inclusive tema esse que foi solicitado por um querido amigo da casa, e nós aqui estamos tentando fazê-lo com propriedade, com muito carinho. Vamos iniciar lembrando que antes de nós reencarnarmos, cada um de nós, foi realizado um planejamento, foi feita uma programação. Muitos de nós participamos desse planejamento. Tivemos a contribuição de darmos alguma sugestão, ou pelo menos de ficarmos cientes das provas pelas quais iríamos passar ou estamos passando, que são justamente necessárias para aferir a nossa condição evolutiva. Será que realmente eu sou assim mesmo? Será que eu já conquistei isso que eu tanto busco falar, entender e defender? Então eu sou colocada em prova nessa questão. A prova é para isso, é para ver se o discípulo, se o aluno, discípulo e aluno quer dizer a mesma coisa, se o discípulo ou o aluno está preparado para dar mais um passo adiante. Essa é a prova. E nós passamos por várias provas, várias e várias provas, desde que nascemos. Nós não temos condição de saber da particularidade. Isso não. Só os bons espíritos, os superiores, aqueles que fazem toda
que colaboram para que haja esse planejamento, eles sabem de particularidades que teremos que enfrentar, mas não nos é passado. Porém, a prova em si, sim, nós sabemos. E também sabemos que dentro desse planejamento, também iremos nos sensibilizar através da expiação. Expiação com X, não é com S. Expiação com X, o EX, que é o prefixo, indica para fora, externo. Então, o que eu tenho que colocar para fora para que eu possa me purificar, para que eu possa me higienizar como alma, como espírito imortal? Geralmente são as doenças, enfermidades, são situações que eu fiz outros passarem e que agora aquela situação que ficou marcada em mim, ela retorna como uma expiação para que eu sinta na pele, e aí eu me sensibilizo. Porque assim, falar é uma coisa, sentir na pele aquilo que fez o outro passar, muda de figura, muda todo um contexto. Então, terei que expiar para o meu próprio bem, a fim de quê? De evoluir. Através dessa sensibilização necessária. Eu mesma produzi isso no meu passado, a consequência chega. Os mais ousados falam assim, a conta sempre chega, né? Mas não vamos falar em conta, vamos falar em consequência, em resultado. Então chega e daí eu vou fazer o quê? Eu vou aprender, vou receber o ensinamento da lição que eu desperdicei no passado. A lição que eu desperdicei através de uma viciação, essa viciação pode ser física, que nós conhecemos várias, pode ser uma viciação comportamental também. Muitos de nós não temos às vezes nenhum vício físico, bebida, tabagismo, etc, etc e tal, mas temos viciações comportamentais que nos prejudicam e prejudicam o outro. Isso é muito, muito comum na nossa faixa evolutiva. E também na ociosidade. Alguns de nós preferem ficarmos ociosos. Ah, não, eu não estou fazendo bem, mas também mal eu não estou fazendo. A espiritualidade nos instrui que se nós não fizermos o bem, já estaremos fazendo mal. Porque nós não viemos para cá para ficarmos de recreio, como as crianças vão para o recreio. Nós estamos aqui com uma finalidade muito séria. Muito bem, então essa programação, ela tem razões especialíssimas que foram realizadas, foram engendradas por essas consciências que estão muito acima da nossa. E eles então fazem nós nascermos neste país ou naquele outro país, nesta região ou em aquela outra região, nesta família ou em outra família, tudo há uma razão de ser. Não há erro, não há erro. E a espiritualidade falhou? Não, nós falhamos. A espiritualidade superior não. Eles têm a condição de acertos e nós então nos deparamos dentro de um contexto onde existe a bênção da oportunidade de nos reajustarmos, de nos ajustarmos à lei divina, à lei de Deus. Porque nós não podemos enganar a Deus. Nós podemos enganar a cada um de nós aqui. Eu posso enganar, mas a Deus jamais. A Deus é impossível, porque Ele está dentro, Ele está externo, Ele está interno, Ele está em todos os lugares, Ele percebe tudo, Ele conhece tudo e abaixo dele Jesus, que também faz o papel do próprio Deus, daí a confusão de acharem que Jesus é Deus. Jesus é o médium de Deus, digamos assim, nos conhece desde sempre, então não dá para enganar. Então nós vamos ali naquele progresso, às vezes bem lento,
às vezes um pouco mais rápido. O progresso intelectual geralmente vem primeiro, porque esse não para, o intelecto, ele não para. Porém, o moral, muitas das vezes, fica paradinho, até vir a dor, o aguilhão, aquele aguilhãozinho que toca e a gente, opa, eu tenho que andar. Porque não tem jeito, quando a dor chega, não tem jeito, nós temos que encontrar a solução para a dor. Qualquer um que sinta a dor tem que procurar um médico. E qual é o médico que a gente procura? Jesus. Não tem outro. Então nós vamos assim no passo. O ritmo é de cada um. Nós é que fazemos o nosso ritmo, por isso que não pode haver comparações de um com o outro. Cada um tem o seu ritmo. Cada um tem a sua sensibilidade adquirida. Mas todos acabam caminhando. E aí há aquela pergunta que se encontra na 344 do Livro dos Espíritos, que fala assim: em que momento ocorre a ligação da alma com o corpo? Quando isso acontece? A espiritualidade fala que essa união, esse momento da alma ao corpo, começa na concepção. Aí a gente já começa a entender que aborto nem pensar. Não é porque a gente é preconceituoso, porque eu não gosto, eu gosto, porque eu quero, não quero, não. É uma questão de conhecimento. É claro que aí dispara uma série de sentimentos. Mesmo que a gente não soubesse dessa resposta, nós falaríamos não. Mas diante dessa resposta, comprova, afirma, ratifica. Então eles falam que é na concepção, o espírito se liga, na hora da concepção se liga por um laço. Esse laço ele é fluídico, que forma o corpo espiritual, que é o corpo do espírito, pelo qual nós nos apresentamos nos planos espirituais. Então, e esse laço fluídico, ele vai apertando cada vez mais, até o instante que a criança nasce entre os chamados vivos e os servidores de Deus. Perante a espiritualidade, cada um de nós é servidor de Deus. Quer a gente aceite, quer a gente não aceite, quer a gente concorde, todos nós renascemos para servir a Deus. Então eles falam isso no Livro dos Espíritos, servidores de Deus. É ali naquele momento que ocorre. Quem quiser se aprofundar nesse tema, vai no Livro dos Espíritos, capítulo 7. Capítulo 7. Esse aqui, a união da alma com o corpo, está na pergunta 344. É a resposta da pergunta 344. Mas todo o capítulo 7 fala da vida corpórea, dessa ligação do espírito com o corpo que os pais nos concedem. O espírito, os pais não nos dão, né? Nós viemos do espaço, dos planos espirituais, da onde nós quisermos dar como nome. Mas o corpo, quem nos dá são os nossos pais. Daí a dívida impagável. Os espíritos falam que a dívida é impagável. Eles podem até nos abandonar. Nasceu, não quero você, te abandono. Se alguém me achar e cuidar de mim, eu tenho que trabalhar o meu coração para não criar em mim ódio, rancor, vingança em relação à mãe ou ao pai que me abandonou. Porque os espíritos falam que só em permitir que aquele espírito venha, já fizeram uma primeira parte. É claro que outras não fizeram. Irão responder por isso? Claro que sim. A gente não engana Deus, então claro que irão. Porém, essa questão de nos dar o corpo, já temos razões para respeitarmos
e também agradecermos, porque nós nunca vamos pagar aquele organismo que permitiu os meses todos para ser ali elaborado, aquela grande organização para que o espírito se manifeste no plano físico. Muito bem. Então nós vamos seguindo, e lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, quem quiser, quem gosta de estudar, pode anotar, ou então até no celular a gente tem como anotar. Capítulo 14, temos no item 9 uma situação muito interessante que Santo Agostinho fala, que nos deixa pensativos. Ele afirma que ao desencarnarmos, Deus, ele dá o nome assim, Deus irá falar assim: lembrai-vos de que a cada pai, a cada mãe, perguntará Deus, palavras de Santo Agostinho, que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Ué, mas o filho não é meu? Aí a questão reflexiva é: não, o filho é de Deus. Todos somos de Deus. Perdoe-me. Todos nós somos filhos de Deus. Antes de nós termos os nossos filhos que muito amamos, que muito queremos bem, temos que lembrar que aquele espírito é filho de Deus e ele nos confiou a guarda. Que responsabilidade, não? Aí já começa a ter um pensamento, uma análise, um raciocínio sobre a nossa conduta como pai e mãe, como pais, melhor dizendo. E aí ele pede para que nós compreendamos que quando produzimos um corpo, aquilo que eu já falei, a alma que nele encarna vem do espaço. Não veio do pai e da mãe. Foi o pai e a mãe que fez aquela alma? Não. A alma não. A alma, o espírito, quem criou foi Deus. Ponto. Não tem mais o que pensar sobre isso. A gente pode desdobrar a ideia, mas é isso. Então nós somos pais e mães daquele filho de Deus. Então a gente tem que pensar, se ele confiou em nós, aquele ser que é filho dele, tem que ter uma proposta, tem que haver uma razão de ser. E aí entra toda uma implicação de estudos dentro do Espiritismo. Só o Espiritismo explica isso, com todo respeito aos segmentos religiosos, que eu sei que são todos respeitáveis. Mas o Espiritismo, ele vem aclarando, abrindo clareiras na nossa mente, na nossa condição de entendimento, para que possamos perceber a nossa responsabilidade, o que nós devemos fazer diante desse novo saber, digamos assim. Que antes eu poderia dizer assim, eu não sabia. Tudo bem, mas a partir do momento que eu passo a saber, existe aí um agravame. Tanto é que os espíritos falam que a quem muito foi dado, muito lhe será cobrado. Óbvio, porque se eu hoje tenho um conhecimento que diz respeito a essas questões, eu não posso dizer amanhã, mas eu não sabia, ninguém me disse. Não, eu não tenho essa desculpa. Então, eu terei que abraçar tudo aquilo que eu fiz, inclusive as suas consequências. Muito bem. Então, nós vamos seguindo. Ele diz o seguinte, que para progredir, é preciso saber os deveres que você tem, os vossos deveres. Então é preciso que a gente busque conhecer. Hoje, com tanta informação que nós temos que, claro, selecionar aquelas que são fidedignas ao Espiritismo, porque tem muita balela, tem muita gente querendo
por carência, eu não sei que eu não sou da área, mas estão falando tanta coisa que às vezes até eu me confundo. Eu falo, nossa, eu até paro de ver, porque é tanta informação que a gente coloca, que a gente percebe que estão sendo colocadas, estão sendo incluídas e que traz uma certa confusão. Então é sempre bom nós termos estudos das obras básicas, porque se nós tivermos sedimentado em nós o conhecimento das obras básicas, veja bem, nós já teremos justamente um cabedal de entendimento para quando ouvirmos algo que não é correto ou que está confuso, nós iremos ter cautela e não iremos adotar aquilo, absorver aquilo. Daí a importância de nós estudarmos, inclusive para sabermos, voltando a proposta do dia de hoje, para nós sabermos que deveres é esse, que eu como mãe, você como pai, responsáveis temos para com os nossos rebentos, por aqueles que nos foram confiados. Então ele fala aqui, Santo Agostinho, são palavras de Santo Agostinho, e ponde todo o vosso amor em aproximar esta alma de Deus. Vejam bem, que sério isso. Eu não posso então, ou melhor, eu não devo ser uma educadora do materialismo. É claro que a matéria tem a sua razão de ser e ela é importante na sua devida importância. O que não deve ser feito é dar maior importância ao materialismo. Materialismo, na verdade, é um termo que é um conceito que é usado para quando nós temos uma idolatria por tudo que me faz ter prazer físico apenas, que não me dá prazer espiritual. Quando nós fazemos isso, separamos, a matéria passa a nos usar, o corpo passa a ser o Senhor e não eu, a senhora do meu corpo. O dinheiro passa a ser o meu Senhor e não eu, a senhora do meu dinheiro. Tudo na vida é assim. Eu não posso ser escravizada por aquilo que eu uso e não abuso. Eu tenho que usar, mas não abusar, porque senão eu estarei sendo materialista. Então a matéria é importante? Claro que é importante. O materialismo não, porque o materialismo é quando eu adoro, é quando eu idolatro, só dou valor àquilo, às sensações do corpo, aos gozos e aquilo que a matéria me oferece, que brilha o olhinho e eu vou para lá e esqueço todo o resto. Esqueço os princípios morais e esqueço aqueles pontos fundamentais na minha vida que eu fui ensinada para despertar como espírito. Então eu tenho que tomar muito cuidado, porque agora como mãe eu preciso aproximar essa alma de quem? Do Pai real, de Deus. Se eu for materialista, veja bem, eu encontrarei muitas dificuldades. Tem gente que fala assim, não, mas nem todo materialista é ruim. É verdade. Nem todo materialista faz mal. É verdade. Mas sabe-se lá qual é o caráter daquele espírito que veio na sua família? Essa é a questão. Será que a gente não vai disparar nele algumas situações que precisavam ser extintas, precisavam ser educadas e não afloradas? Essa é a questão. Algum tempo atrás estava na moda ter bar em casa, vocês lembram, né? Hoje em dia eu nem vejo mais isso, mas antigamente, há pouco tempo atrás, as pessoas tinham sempre aquele cantinho do bar. E era lindo, tinha móveis de madeira, com vidro, era um lugar assim que todo mundo achava o máximo. Aí eu aqui cheguei no Caminheiros e tinha um espaço eu acho que era, porque foi em domingo, depois passou para janeiro, ou para sábado, sábado.
E então foi perguntada essa questão: é ruim ter um bar em casa? Aí a pessoa que estava nos evangelizando falou assim: olha, não é aconselhável. Mas por que eu nem bebo? Mas se você não bebe, você tem um bar em casa para quê? Para receber os amigos. Foi a resposta que deram. Aí a pessoa falou assim: mas você tem filhos? Sim, então na evangelização. Então era aqui embaixo. A gente subia, tinha aqui a nossa programação de reunião de responsáveis ou pais, e lá embaixo, no primeiro piso, era a evangelização da criança. E a evangelizadora, com muito carinho, falou assim: olha, então, você é um modelo para o seu filho. Todo filho olha o pai e a mãe, no início até como Deus, né? Eles têm os pais o máximo do máximo, né? Depois é que eles começam a entender outras questões, temperamentos, emoções, mas no início o Deus são vocês. Se você tem um bar em casa, ele vai olhar. Se ele não tiver nada com a bebida alcoólica, nada com a alcoofilia, aquilo ali vai só passar como um móvel. Tudo bem, mas se ele tiver em vidas anteriores, que vamos falar a verdade, a maioria tem. Por quê? Porque o álcool está na nossa sociedade há milênios. Então, é muito difícil a gente não ter uma certa atração pela bebida alcoólica. Eu falo a gente, me desculpem, não é aqui os senhores, estou dizendo em termos de humanidade. Aí ele falou: é verdade, eu nunca pensei nisso, eu sempre pensei em agradar os meus amigos. Aí ela falou: pois é, mas em primeiro lugar você tem que pensar, a prioridade na vida de vocês é o filho de vocês, ou os filhos. E ele nunca tinha parado para pensar, não era por mal, não, era por ignorar essa questão. Então percebam que o conhecimento é algo fundamental na vida. Nós devemos buscar uma preparação, porque ele fala aqui: sabei vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar esta alma de Deus. Aí ele continua: eis a missão que vos foi confiada e pela qual recebereis recompensas, olha a condição, caso a cumprirdes fielmente. Então a gente começa a entender que é preciso que eu saiba dos meus deveres. Hoje, principalmente hoje, antes os pais agiam de acordo com aquilo que sentiam, e muitos acertavam muito bem. Alguns tinham dificuldades, eram muito severos na tentativa de acertar. Eles eram assim porque eles achavam que assim iriam ajudar aquela alma. Erravam? Sim. Mas hoje nós entendemos isso. Naquela época eles faziam aquilo porque era o melhor que eles tinham a fazer. Dentro daquele contexto que eles viviam, era aquela forma. Hoje nós já temos a psicologia transpessoal, que fala coisas fantásticas. Hoje, se nós entrarmos e fizermos uma busca sobre como educar uma criança dentro da, como é que eles chamam, educação respeitosa, nossa, inúmeros exemplos, explicações, que nós vamos entender como ajudar aquele serzinho que tanto amamos a se tornar mais seguro, mais firme em suas decisões, mesmo estando num grupo que tende a agir de outra maneira. Então é fantástico, nós hoje temos, é só selecionar. Temos que saber isso, selecionar. E na pergunta 582, também do Livro dos Espíritos, eles falam que a paternidade é considerada uma missão, conforme aqui já foi dito. É uma missão para os espíritos. Quando eles usam esse termo paternidade, quer dizer pais, pai e mãe, né? E ele fala, inclusive, que é uma responsabilidade pelo futuro. Se hoje eu tenho uma criança ou um jovem
eu vou desencarnar pela lei natural, que às vezes não ocorre isso. E nós sabemos devido à programação espiritual, que nós aqui já falamos, já estudamos. Mas na maioria das vezes é natural que o nosso filho vá depois. Quem é que vai ficar com o futuro? Ele. Ele é que vai assumir as suas posições perante a si próprio, a sua consciência, diante da sociedade. A criança que vir dele, e no caso do casal, né? No caso ele e o cônjuge, no caso que seja um filho, né? Menino, essa questão também liga-se ao futuro, porque ele certamente vai se embasar naquilo que foi ensinado a ele, e ele vai buscar também pela sua própria inteligência, pelo progresso natural da sua inteligência, que é o intelecto, e da moral que foi ali colocado como sementes luminosas para germinar, vai ajudar aquele outro que virá. E assim a sociedade vai progredindo, porque a família é a célula da sociedade. Então, essa coisa de falar eu sou contra a família, como assim você é contra a família? Nós temos que pensar, porque as coisas vão chegando e a gente vai engolindo sem analisar. Hoje nós temos uma chuva de informações, mas é preciso analisarmos tudo, avaliarmos, reflexionarmos sobre o que a gente recebe. Porque como acabar com a família? Você nasceu da onde? Você está aqui por quê? Você recebeu o alimento, o aconchego, o afeto da sua família. Então tudo isso, basicamente pensando, está ali, bem fácil de entender. Então é muito importante, é necessário dirigir o reencarnante no caminho do bem. E para isso, essa tarefa, ela foi facilitada, porque aquele serzinho nasce com uma organização frágil, bem delicada, que o torna acessível a todas as impressões. Os espíritos costumam fazer uma comparação com a argila que você modela. Da argila você pode fazer um vaso, você pode fazer uma caneca, porque no início, nós espíritos recém-reencarnados, nós recebemos e absorvemos com muita facilidade os ensinamentos que chegam para nós. Nós temos uma facilidade maior de nos impressionarmos quando vindo dos nossos primeiros educadores. Então, é um momento muito especial, muito bonito. Ele passa por aquela fase lúdica, que é linda, e que o pai e a mãe, principalmente a mãe, que hoje nem tanto assim, mas há pouco tempo atrás, geralmente tinha mais contato com o seu filho, porque o pai tinha que sair para repor tudo, financeiramente falando, em casa. Hoje as coisas estão mais divididas, mas é muito importante darmos qualidade ao tempo que nós temos com esses serezinhos pequenininhos nesse período da primeira infância. E então nós vamos ali formando com muito cuidado e sendo nós responsabilizados, porque sabemos que tudo o que pensamos, falamos ou fazemos será cobrado. Vai ter um juiz cobrando da gente? Vocês acham isso? Que vai ter, a gente desencarna. O que vocês acham? Vai ter um juiz lá de toga e vai falar assim, agora eu vou ver tua ficha aqui. Será que vai ser assim? Quem que vai cobrar? Pois é, exatamente. A minha consciência. Porque a consciência é uma sentinela do espírito. Eu posso praticar um ato equivocado. Terá agravames ou atenuantes. Vai depender do que eu sei. Porque o meu conhecimento, aquilo que eu absorvi, é que vai me trazer agravames, porque se eu ajo assim, sabendo, veja bem,
eu estou agravando a minha conta perante a mim mesma, não é? A própria consciência, conforme ela falou, consciência. Engraçado que a gente nunca fala consciência, né? A gente fala consciência. Quem é você? Eu falo, eu sou Ana. Eu nunca falo, eu sou a Ana. Eu, né? Então é interessante essa coisa, né, do sentimento, né? Parece que ele grita mais alto, né, em nós. Então, nós temos que entender isso. Seria bom que nós entendêssemos isso. Nada imposto é bom, é verdade. Mas é uma sugestão que a espiritualidade nos fala. Porque tudo isso que eu estou aqui, inclusive lendo, vem da doutrina espírita. Tudo isso é segundo o espiritismo, de acordo com o espiritismo. Então ele fala justamente que nós temos essa tarefa que devemos cumprir. E quando recebemos um espírito rebelde como filho? Às vezes a gente fala assim, tudo isso que você está falando é muito bonito, está lindo, mas olha, o meu filho desde pequenininho, ele é rebelde, ele é difícil, se eu falar para ele não suba, aí que você pode cair, aí é que ele sobe, né? Tem muitos assim, isso é natural ainda num planeta de provas e expiações, é normal, ele ainda não amadureceu esse senso. Certamente, nós vamos ter que investir muito nele, sem violência, nem verbal, nem física, usando a capacidade da inteligência e do sentimento, da afetividade. Esse é o caminho, é isso que a espiritualidade nos informa. Tem um livro chamado Veredas Familiar, acho que é de... É Raul Teixeira, o médium, né? Camilo. É Camilo? E então... Obrigada, Regina. Então, aquele espírito nos informa tantos detalhes, gente, nesse livro, Vereda Familiar, que nós vamos lendo, são capítulos pequenos, não são grandes, não. Mas ele vai nos informando muita coisa, esse espírito. Desde o namoro. Casa... Tem o noivado, naquela época tinha noivado, né? Hoje nem tem mais, então se tem, são raros os casais que noivam, que era uma fase muito bonita do casal, né? Mas agora pula essa etapa, né? Geralmente a pessoa pula sem condenação, é apenas uma forma de lidar com os seus sentimentos, tudo bem, né? Mas ele fala do noivado, depois ele fala dos filhos, e aí ele vai se aprofundando, é espetacular. Espetacular. Veredas familiar. Vereda familiar, né? Tá. Então, meus irmãos, tudo isso são tarefas que nós vamos ter que lidar. A criança é rebelde. Se ela for uma criança má, porque existem espíritos que já renascem, reencarnam. A Teresa de Brito, é isso que eu estava achando, que não era homem, era uma polaridade feminina. Obrigada, minha amiga. Então, vai ser muito maior e mais delicada a nossa tarefa. Ela vai ser penosa, porque você vai trabalhar aquele espírito de forma que ele se convença de que aquelas atitudes são danosas. São atitudes que vão trazer maus resultados. Tem várias formas na educação, principalmente mães e pais sabem fazer isso, com muito carinho e respeito. Não há necessidade de nós darmos a mesma moeda da são 15 já? Nossa, como passou rápido, 15 para as 6. Então nós vamos avançando, lembrando que ele fala aqui também na questão 1583, que quando a criança cresce, se torna um mau adulto, uma má pessoa, mesmo tendo tido todos os cuidados dos pais, estes não serão responsabilizados. Porque muitas das vezes os pais se sentem culpados. Puxa, olha, eu não consegui. Tudo bem, mas você fez tudo dentro das suas condições para ajudar. Ele não aceitou, ele continua sendo rebelde. É claro que você terá um mérito maior caso tivesse desviado
esse espírito do mau caminho, vamos colocar assim. Mas se não conseguiu, mas você conscientemente fez tudo o que podia, você não será responsabilizado, porque Deus é justo. Deus não é, nós somos injustos, mas Deus não. Então, isso é muito importante. Victor Hugo, que o pessoal chama de Victor Hugo, né? Francês, né? Ele fala que para se ter vitória em qualquer realização, impõe o sacrifício das frivolidades, tudo que é fútil, e a renúncia das veleidades. Veleidades são as fantasias, que devem ser substituídas pelo sangue do ideal a verter abundante, fertilizando o sol da aspiração enobrecida. A gente encaixa isso aqui na educação. Muitas das vezes nós pais temos que evitar determinadas coisas, que para a gente seria tão bom. Ah, mas seria tão bom se eu fosse lá, se eu fizesse isso, se eu continuasse agindo como solteiro ou solteira. Mas não dá mais. Há necessidade do sacrifício. Sacrifício, segundo Raul Teixeira, sacro, sagrado, ofício, trabalho. É o trabalho sagrado que os pais têm que fazer. Aqui fala que a expressiva maioria das criaturas humanas ignora a experiência da evolução consciente. A maioria, gente. A maioria. Marcham sob a ação dos impulsos automáticos, não dão conta do progresso e nem se interessam por ele. A gente vê isso a todo instante, não é? Basta a gente observar os programas televisivos, os TikToks, né? Basta a gente observar, alguns são até bons, louváveis, mas muitos, você fala assim, gente, eu não acredito, que perda de tempo, não é? Que propaganda é essa de quê? De quê? De bobagens, que não vai levar ninguém a nada. Então, daí a importância do conhecimento espírita. Por quê? Porque amplia a nossa visão de mundo. Porque nos ajuda ao autoaperfeiçoamento, que com isso vamos ajudar outros também, aqueles que estão sob a nossa tutela, nessa marcha do progresso que não para. Nós podemos até estacionar moral, no campo moral, mas ela chega uma hora que ela avança. Então a gente passa a entender que o orgulho, o egoísmo é o maior obstáculo ao progresso moral. Isso são palavras de Allan Kardec. Então nós temos aqui no livro dos Espíritos, a questão 793, eu achei muito interessante e trouxe para todos nós, porque a gente sempre abre a boca para falar que nós somos civilizados. Aí, Allan Kardec abre aqui uma porta de avaliação. Ele fala assim, por quais sinais se pode reconhecer uma civilização completa? Quando eu li, eu falei, opa, nós somos incompletos. Nós, como civilização, nós não podemos ainda, pela espiritualidade, ser reconhecidos como uma civilização completa. Nós estamos nos completando, está num processo de completude, mas somos incompletos. Aí os espíritos responderam para ele que nós reconheceremos essa civilização completa através do desenvolvimento moral. Puxa, mas hoje a gente já vai até a outros planetas. Hoje nós temos naves. Estamos pensando em colocar casas, civilização, uma parte da nossa civilização morando na Lua. Por isso, por aquilo outro. Sim, mas esse é o avanço tecnológico. Enquanto isso, nós temos irmãozinhos na África, no Brasil, do nosso lado, passando fome. Cadê o progresso moral? Ele fala que, enquanto não tivermos o progresso moral, a civilização é considerada incompleta. Deixa eu pular aqui um pouquinho. Ele fala que nós podemos ser considerados povos esclarecidos, diferente, e não tendo percorrido senão a primeira fase da civilização.
Vejam bem, pela espiritualidade, nós só passamos a primeira fase, porque conseguimos o esclarecimento. E ele fala aqui que onde os hábitos, aí já é Kardec mesmo falando, onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais que materiais, o egoísmo, a cupidez, o orgulho, eles é que formam ali o grande empecilho de avanço. A inteligência pode se desenvolver com mais liberdade, mas somente onde haja mais bondade, boa fé, benevolência e generosidade recíprocas, onde os preconceitos de casta e de nascimento estejam menos enraizados, aí sim nós estaremos caminhando para uma civilização completa. Muito bem, então voltamos às nossas crianças e jovens. São os espíritos que retornam, os espíritos que vêm do espaço, conforme a espiritualidade gosta de falar. Eles retornam ao palco físico, ao grande palco, às cenas que estamos acostumados a presenciar. Mas esses seres que retornam, eles precisam de apoio. Eles precisam urgente de amparo, através da educação moral. Mas se você está sendo contra as escolas, absolutamente. Se podemos dar as melhores escolas, devemos dar. Mas não esqueçamos da educação moral, porque isso vai fazer a grande diferença na vida espiritual, que é a verdadeira, daquele ser. Então é urgente o impositivo de uma melhor conduta. Vejam bem, nós educamos o nosso filho. Olha, beber é ruim. Olha, tratar mal aquela pessoa não é bom. Precisamos respeitar. Mas se eu não demonstro pela minha conduta, pai ou mãe ou responsável, não vai haver coerência do que eu falo com o que eu faço. A criança muito observadora, ela perceberá essa discordância. E ela então vai acreditar e vai ser arrastada pelo exemplo. A sua fala se tornará até algo sem sentido. Ela pode até respeitar, mas ela no fundo do coração dela, ela não vai ver sentido naquilo que você fala, porque você não faz, você não age como tal. Então ele fala que é preciso que nós tenhamos uma melhor conduta para encontrarmos novos focos de interesse existencial. Esses focos de interesse existencial, por que ele fala isso? Porque hoje nós sabemos que a cada 40 segundos, se eu não tiver com atraso na informação, suicida-se alguém no mundo, a cada 40 segundos. Entre essas pessoas tem crianças, jovens e adultos. Tem crianças que não estão vendo sentido na vida. Nós precisamos estar alertas. Eu conheci um caso. Na verdade, eu não conheci, minto. Alguém que eu conheço conheceu um caso de uma criança de 11 anos. Que os pais nem sequer imaginavam. Ele interrompeu a vida física. Motivo? Um jogo na internet. Esse foi o motivo. Extremamente doloroso, traumático. Vejamos, a que ponto chegamos? O intelectual, a internet, que deve ter uma diretriz boa, causou, ou foi uma das causadoras, digamos assim, não vamos responsabilizar só isso, é claro que são vários fatores, é multifatorial, a morte, a interrupção de uma criança. Então, é importante que nós tenhamos focos de interesse existencial.
esse interesse que dá sentido à minha vida, porque eu vou passar isso para o meu filho, eu vou convidá-lo a vir junto. E que focos seriam esses? A conquista da paz. Como que eu posso conquistar a paz em mim? Cumprindo com os meus deveres? Só os deveres jurídicos? Os deveres sociais? Não. Os deveres morais, espirituais. Eu vou respirar com maior tranquilidade porque eu sou cumpridora desses deveres. Senão, causa em mim um conflito. Joana de Ângeles trata desse assunto. O trabalho de beneficência. Tem alguém que precisa de mim. Olha só, eu preciso me estimular a fazer parte de um grupo que trabalha na beneficência, porque tem muita gente necessitada. Só de pão? Não, também, mas principalmente do pão da alma, do alimento espiritual. Às vezes, com uma palavra, nós podemos reverter aquilo que a pessoa gostaria de fazer. Matar-se, matar alguém, aniquilar um sonho, que muitas das vezes é um bom sonho, deveria investir naquilo. Vai, segue, vai ser bom para você. Então vejamos quantas coisas. E da imortalidade, é outro foco que dá sentido à nossa existência. Sabermos que sou imortal, falarmos isso para os nossos filhos, nossos jovens, nossos netos, nossos amigos. Falarmos, conversarmos com naturalidade. Você já pensou que você é imortal? Porque geralmente o super-herói é imortal, né? Eles adoram super-herói. Meu neto, nossa, ele adora todos os super-heróis da Marvel. Aí, ó, eu já estou indo por aí. Super-herói não morre, né? Você fica velho, você desencarna, nasce lá e o Capitão América continua, né, trabalhando e por aí vai. Pelo menos no cinema é assim que começa. Mas é de forma lúdica que nós podemos chegar até ele. E se nós falarmos para ele que nós também podemos ser heróis de nós mesmos, através da nossa conduta, dos sacrifícios válidos que precisamos fazer em favor do próximo. Sabermos que somos imortais, todos nós, ninguém morre, nós transferimos, saímos de um plano e vamos para outro. Só isso, só tudo isso, né? Que a gente fala assim, mas não vamos vulgarizar. Sabemos como é doloroso um ente querido partir para o outro plano, fazer a grande viagem. Mas com muito respeito, nós podemos falar isso com a criança. Então o jovem, ele precisa saber que ele renasce num corpo. E qual a finalidade? Para ser feliz, para fazer o outro feliz, ou pelo menos contribuir. Ele pode se dedicar a tudo na vida, mas com disciplina, com coerência. Tudo isso pode ser ensinado com coisas básicas, desde o início da sua vidinha em nosso lar. Então a gente vai preenchendo o íntimo dessa criança com estímulos, mas esses estímulos são estímulos saudáveis, não vão trazer nenhum malefício. Aí o que acontece com a criança e com o jovem? Eles começam a se sentir até diferente da maioria, porque a maioria não tem, infelizmente, por hora, esse direcionamento, mas terão, porque a humanidade vai melhorando, vai evoluindo. Mas se os nossos já tiverem, mesmo se sentindo diferentes, eles terão segurança. Eles se sentirão seguros, porque já conseguem ter a explicação do Evangelho de Jesus, porque Jesus foi o próprio modelo e guia, o exemplo maior da imortalidade. Tanto é que da cruz, ele apareceu, ficou 40 dias, ali lidando com os seus discípulos, com os apóstolos. Ele é o próprio exemplo, a prova. Então a gente começa a despertar nesses seres o grande tesouro, o tesouro espiritual que ele precisa achar. E nós começamos a ensinar a orar. Vamos orar
conversar com Deus, sinta como é bom. Vamos pedir pelos animaizinhos, meu filho. Vamos, meu jovem, pedir por aquele que sofre. Vamos, meu querido filhinho, vamos fazer uma oração de gratidão pelo dia de hoje, por nós e termos acesso ao jardim da nossa casa, à rua, ao ônibus que podemos pegar. Você sabia que há muito tempo atrás se andava somente a pé ou a cavalo? Começando assim a trazer ele para a vida e ser grato por tudo que ocorre. E aí ele cria aquela coragem para fazer as mudanças internas necessárias. E então nós vamos fazê-lo perceber que a competição precisa ser atenuada para que brote a colaboração, não mais a competição. É tão bonito ver a Olimpíada, a Paralimpíada, porque a gente nota que aqueles irmãos que vieram, muitos em provas, outros em expiação, com dificuldades no campo orgânico, muitas das vezes eles percebem que vão ganhar e voltam para ajudar o amigo que não está conseguindo andar. É um exemplo para todos nós. Mostremos isso para as crianças e que todos os obstáculos podem ser vencidos. Todos os obstáculos. Isso é muito importante, trazer esperança, renovar a visão da vida. Lembrar que os jovens precisam se compromissar com o bem. Nós temos aqui um evangelizando que ele é tão compromissado que ele às vezes falta o aniversário de um colega. Olha que isso é difícil para um jovem, porque ele fala, hoje não, hoje eu tenho a evangelização. Para você perceber até que ponto vai a consciência. E nós não podemos rotular todo mundo. Não, é um ou outro, mas olha que beleza, que exemplo, né? E nós já estamos então terminando, lembrando que é importante que os nossos jovens, nós primeiro, aí vamos transmitir que a criança, o jovem, aquele que está junto, entenda que toda doença é limpeza da alma. Para não ficarem, meu Deus, desesperados. É uma expurgação, está botando para fora. Aí vê o vovô, a vovó, a mamãe, o papai, o irmão, e vai entender que aquilo ali é um processo, por mais doloroso que seja. Vão ter maiores condições do enfrentamento das dores dentro da condição evolutiva do nosso planeta. Então, meus irmãos, essa foi a proposta de nós passarmos a boa educação, a educação da alma, que fica com o espírito imortal. Teríamos aqui uma história a contar, não vai dar tempo, o tempo já expirou, então nós queremos agradecer o carinho de todos, as vibrações enviadas, e vamos nos unir para ajudar as nossas crianças, os nossos jovens, a todos que estão à nossa volta, conversando naturalmente sobre as leis de Deus, sobre os princípios básicos da doutrina espírita, que são tão lindos, tão belos, e a própria ciência está se aproximando cada vez mais, já dando luzes que começam a comprovar o que o Espiritismo sempre nos ensinou. Então, que Deus nos abençoe e que nós tenhamos a paz no coração pelo cumprimento dos deveres da melhor forma possível, da forma que nós conseguirmos. Vamos avançando. Muita paz.